Mas parece que viver no muito também é fácil. Só que o apóstolo Paulo falou assim, eu sei viver no muito. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele esteve no muito, ele não se desviou por causa do muito. Sabe aquilo que a Bíblia fala, que eu infelizmente ainda não gravei bem se é em Provérbios ou se em Salmos, mas fala assim, Senhor, não me dê demais para que eu não me desvie. E nem de menos para que eu tenha que pedir. Me dê o suficiente. Sabe essa questão? Pois é. O Senhor sabe a medida que você pode carregar. O Senhor sabe a medida que você pode ter, sem que Ele perda você, sem que você se desvie. Glória a Deus. Então, nós temos essa convicção de que o Senhor realmente não impede de termos, mas aqui, o convite dEle é para que a gente seja capaz de renunciar caso seja preciso. Então, na semana passada eu falei aqui, que eu tive que renunciar muitas coisas ilícitas até chegar onde eu cheguei, mas chega um momento que o Senhor nos pede coisas lícitas. Chega um momento que a gente tem que renunciar àquilo que não é pecado. E eu vou falar uma coisa para vocês, renunciar o que é pecado é até mais fácil, porque está escrito, porque é imoral, porque incomoda a gente começa a viver com Jesus, você fala assim, não, eu vivendo com Jesus não posso viver com esse pecado. Então eu venço o pecado, porque quero agradar Jesus. Mas chega um momento que o Senhor pode falar comigo assim, vou dar um exemplo para vocês, a Pri, por exemplo, ela não saía de casa sem maquiagem. E por um período da vida dela, o Senhor pediu para ela, falou assim, não quero que você use mais, coisa pequena, sabe gente, coisa pequena. Às vezes o Senhor pede para que a gente renuncie coisas pequenas. Falou assim, ó, eu quero que você fique sem maquiagem por um tempo, você vai sair sem maquiagem. Era uma renúncia, eu nem sei o porquê disso, o Senhor tinha um propósito com ela, é algo particular dela com Deus. Mas sabe que o Senhor às vezes pede para que a gente renuncie, por exemplo, você que é mais novo, um tempo de videogame, um tempo de jogo. O Senhor pode nos pedir para renunciar, às vezes, amizades. Nem que seja por um período de tempo, até que a gente seja capaz de influenciar essas amizades, ao invés de serem influenciados por ela. O Senhor, Ele pode nos pedir coisas que não são pecado para o outro. Se a gente olhar bem direitinho na Bíblia, não parece que beber vinho, por exemplo, é pecado. Você vê lá, não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, e você fala, não, eu só não posso embriagar, acho que tomar um pouquinho, um cálice de vinho não é problema, mas o Senhor vem e fala para mim assim, você não vai tomar, Daniel. Mas Senhor, para o irmão ali pode, falou, não, para ele pode, você não. Uma renúncia, amém? Glória a Deus. Então o Senhor pode nos pedir coisas grandes, o Senhor pode nos pedir coisas pequenas. Muitos homens na Bíblia deram a própria vida. A maior renúncia que alguém pode fazer, dar a vida ou do seu próprio filho, ou a sua própria vida. Então o Senhor pode nos pedir coisas grandes assim, mas pode nos pedir coisas pequenas também. Agora é importante a gente saber renunciar tanto coisa grande quanto coisa pequena. Porque quando a gente olha para Lucas 12, 31, a gente vai ver que o Senhor está nos pedindo para renunciar. E o ponto desses dias aqui, de domingo passado e de hoje, não é te fazer vender tudo que tem para entregar aos pobres, como a Bíblia está pedindo, por enquanto, mas é te fazer pensar na sua capacidade de renunciar àquilo que o Senhor já te deu para administrar. É de você colocar numa balança quanto pesa as coisas do Senhor e quanto pesa as outras coisas. Porque uma coisa a gente tem que assumir. Muitas vezes a gente não tem nem apego ao dinheiro e a gente talvez nem tenha dinheiro. Mas a gente gasta muito tempo, às vezes, correndo atrás dele, e isso pode ser que a gente esteja servindo mamão também. E a gente deixa de fazer as coisas importantes para fazer aquilo que é distração. Isso pode ser um perigo muito grande. Mas eu não quero, hoje, engrossar essa ênfase na renúncia sobre as finanças. Pelo contrário, hoje eu quero tentar achar um lugar de equilíbrio sobre a nossa fala do domingo passado, e de coerência e de entendimento de como o Senhor permitiu que nós chegássemos aqui até hoje no formato de igreja que nós estamos, amém? Glória a Deus. Nós falamos também que por causa dessa correria atrás de coisas, a gente muitas vezes vê muita gente descontente procurando o contentamento em coisas, mas o contentamento está no Senhor.
Nós usamos aqui o exemplo de Salomão, que construiu muita coisa na terra, e de Paulo, que construiu muita coisa no céu. Salomão, no final da vida, falou assim: eu corri atrás do vento e tudo que eu fiz de nada tem valor. E Paulo, quando chegou no final da vida, ele falou assim: eu combati o bom combate, eu guardei a fé e eu corri a carreira. Glória a Deus. Terminei de recapitular a nossa mensagem da semana passada e agora a gente vai entrar na continuidade dela aqui. Por que o Senhor, Ele nos ensinou de várias formas essa questão da renúncia? Porque o Evangelho, gente, ele não existe, ele não é puro, ele não é verdadeiro, ele não é completo, se não tiver renúncia. Então, por muito tempo, a gente pegou o Evangelho, colocou ele na nossa frente, a fim de que ele nos desse algumas coisas que a gente precisava. Quando, na verdade, este encontro com a verdade de Deus e com a presença do Senhor, era para que nós dessemos aquilo que já não pertencia mais a nós. Sabe Jacó quando encontra com Jesus, quando encontra com Deus, né? Lá no Val de Jaboque, ele luta com Deus. Quando na verdade Jacó esperava que fosse abençoado, na verdade ele foi ferido na coxa. Então muitas vezes quando nós temos um encontro com o Senhor, ao invés de nós sermos abençoados, ele tira algo de nós, que na verdade não deveria mais estar em nós. Lógico que depois o Senhor abençoou, mas a bênção dele tem tudo a ver com isso. Tirou aquela identidade de enganador de Jacó, porque falou assim: Jacó não é mais o teu nome, porque significa enganador, e é o que você é. Mas hoje eu te chamo de Israel, porque você lutou com Deus. Então o nome de Jacó foi mudado, foi alterado, mas para isso teve que perder o Jacó. Então a gente perde um Jacó para que a gente se torne Israel. Então a gente mata o Valdo para que nasça o Cristo. Então a gente mata o Daniel para que venha a nascer o Cristo, amém? Então a questão da renúncia é isso. E nós estamos numa fase da sociedade que, meu irmão, se você tem algum problema de saúde, não tem nenhum problema você fazer isso, tá? Não estou criticando quem faz. Mas a gente vive numa época que é engraçada. A gente tem café descafeinado. A gente tem leite sem lactose. Então, vocês percebem que a gente tem produtos hoje que não tem a essência deles? Pois é, a gente tem evangelho sem renúncia também, em muitos lugares. Glória a Deus. E como eu disse, não tem nenhum problema você tomar o leite sem lactose. Mas você viver um evangelho sem renúncia, está tudo errado. Quando Jesus nos chamou para viver com Ele, todos os convites foram assim: se alguém quiser me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Para que serve a cruz, gente? Tem outro motivo para existir uma cruz, senão para morrer nela? Não. Então a Bíblia nos fala sobre renúncia quando fala do Evangelho. Nem sempre a renúncia é financeira, como eu estava falando aqui, que a gente engrossou muito essa parte na semana passada, mas muitas vezes a gente tem que renunciar os nossos sonhos e os nossos planos. E eu acho que é por isso que a gente não faz aquele envelopinho de oferta no final do ano, no culto da virada, com o seu projeto de vida, sabe? Talvez seja por isso que a gente não faz o projeto de vida para o ano que vem. Porque, na verdade, aquele que é nascido de novo é como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. É conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, mas isso parece irresponsável. Não, não é. A nossa responsabilidade é exatamente se submeter à vontade do Senhor para viver aquilo que Ele tem para nós. Por quê? Porque quando eu renuncio os meus planos e os meus sonhos, eu vivo os dele. Então pensa bem que até hoje talvez você esteja vindo para uma igreja pedindo para o Senhor: Senhor, abençoa os meus planos. Olha aqui, Senhor, eu fiz um projeto de vida para o ano que vem. Põe a tua mão aqui, abençoa esse negócio. E aí Jesus fala assim: filho, eu já tinha um projeto para você que já estava abençoado, era só você. Glória a Deus. É só entrar nele e viver. Mas a gente às vezes quer empurrar os nossos projetos para o Senhor e ensinar Ele a trabalhar ainda dele. Aí a gente vai orar para o Senhor e falar assim: ó, olha o que o Senhor tem que fazer, meu filho está desviado, eu preciso que o Senhor atue na vida dele. E eu vou falar uma coisa para o Senhor, posso dar uma dica? O Senhor fala o seguinte: envia pessoas que preguem para ele. Quantos de vocês já ensinaram a Deus a trabalhar? Vai, crente, levanta a mão, eu também já fiz isso. Vamos, assume. Assume, é melhor para nós. Direto a gente faz isso. Vocês sabem que quando eu aprendi, ou pelo menos comecei a olhar para a vida de oração,
com menos petições e mais devoção, eu quase desaprendi a orar, de tanto que eu pedia, que acabou o assunto, Cleiton. A gente pedia tanto, que quando a gente entendeu que oração não é petição, a gente nem sabia orar. Deixa eu abrir um parênteses na nossa mensagem aqui, tá, gente? Eu estou falando sobre deixar os planos, mas eu quero falar sobre isso. Oração não é pedir, oração é relacionamento com Deus. A Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma nesse mundo, mas em tudo dai graças ao Senhor. Então ações de graças é um tipo de oração. Com orações e súplicas. Então, querido, a oração é relacionamento que prepara ambiente. Súplicas você pode fazer também, não tem nada de errado com isso. Mas é muito mais importante do que ficar pedindo coisa para o Senhor, é nós conhecermos o Senhor para que Ele nos mostre aquilo que Ele já está fazendo. Porque como eu falei, qual que é a importância de nós muitas vezes renunciarmos os nossos planos? A importância está em que o Senhor nos disse lá em Isaías, no capítulo 55, verso 8, os meus planos são muito mais altos que os seus, e os meus pensamentos são muito maiores do que os seus. Assim como o céu é muito mais elevado do que a terra, assim são os meus planos muito mais elevados que os seus. Então a gente fica querendo muito do nosso plano na mão do Senhor para Ele abençoar, quando na verdade o Senhor já tem um plano muito mais alto para nós, que se nós deixássemos o nosso, nós viveríamos o dele completamente. E é aí que na verdade começa a crise em mim, porque talvez aquilo que eu abri o coração para os irmãos aqui, que eu não tenha conseguido viver ainda com plenitude e com toda a verdade esses versículos, é porque talvez eu esteja perdendo de viver tudo que o Senhor tem para mim. Porque eu ainda não fui capaz de renunciar todas as coisas. Porque não fui capaz de abrir mão. Alguém pode me perguntar assim, mas pastor, talvez essa palavra que o Senhor falou para aquelas pessoas não seja direcionada para nós. E de fato isso é uma coisa boa para considerar, porque ler Bíblia tem a ver com isso. A interpretação bíblica a gente tem que considerar quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. E daí a gente entende se aquilo é para nós ou não. Porque a gente pode pegar aquela ordem do Senhor, por exemplo, para a mãe de Sansão e falar assim, agora todas as mães vão ter que deixar o filho, nunca vai poder cortar o cabelo do filho. Então o Lucas e a Tainara nunca vão deixar cortar o cabelo do João. E ele não vai poder beber vinho, não vai poder tocar em coisa morta e tudo mais. Mas não é uma verdade para eles, é uma verdade para aquela pessoa. Glória a Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia e Jesus está falando aos discípulos e à igreja, então essa é uma verdade para mim, glória a Deus. Então faz sentido para vocês? Quando eu olho para a Bíblia e Jesus está falando aos discípulos, eu sou um discípulo de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia e Ele está falando para a igreja, eu sou a igreja de Jesus. E sabe como que a igreja vivia na época em que Jesus foi assunto aos céus? Atos capítulo 2, verso 42. E eles perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, de casa em casa. Todos vendiam tudo o que tinham e distribuíam os bens entre si, ninguém tinha falta de nada. É por causa desses textos que eu entro nessa crise. Aí eu olho que a igreja antiga, ela renunciou muito. E eu olho que o jeito como Jesus se comportava sinalizava que ele era alguém muito desprendido das coisas terrenas. Mas por quê, gente? Porque ele conhecia as coisas celestiais. Existem estudiosos que dizem que Jesus era cínico. Calma, gente, não se assusta não. Parece estranho, né? Tá ofendendo Jesus. Não é porque a gente usa a palavra cínico no português e nos dias atuais com outro significado. Cínico pode ser alguém que fala de forma muito pejorativa, que fala com segundas intenções, alguém que finge que não é com ele, sabe essas coisas assim? Isso é alguém cínico, mas na verdade a palavra cínico vem de cinismo. Agora fica comigo aqui. 400 anos antes de Cristo, um homem chamado Dionésios de Sinope, ele foi um grande influente sobre esse movimento do cinismo. O que significa cinismo? Como um cão. Ele dizia que se o homem quiser viver feliz, ele tem que viver igual um cachorro. E aí alguém que era cínico, então era alguém que tinha uma vida igual a de um cachorro.
como é que era isso, pastor? A ideia deles era que as pessoas não vivessem nos padrões da sociedade da época, mas que as pessoas fossem desapegadas dos seus bens para viver aquilo que era mais importante, como os relacionamentos, como outras coisas desse tipo. E tem muitos estudiosos que estudaram a vida de Jesus que dizem que Jesus pode ter tido influência desse movimento sobre a vida dele. E que talvez Jesus fosse cínico também. E Jesus participasse desse movimento do cinismo. Por que as pessoas diziam isso? Por causa das falas de Jesus. Jesus, ele se batizou com quem, gente? João Batista. Quem era João Batista? Comia mel, gafanhoto, morava no deserto, né? comia gafanhoto, mel silvestre, morava no deserto, uma roupa feita de pele de camelo e um cinto de couro. João Batista com certeza era cínico. Mas o que significava Jesus se batizar o batismo de João? Você sabia que Jesus não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus, ele foi batizado em nome de João Batista. Eita, pastor, agora o negócio ficou. Para onde o senhor está indo? Calma que o parênteses é grande, mas eu vou voltar para a mensagem. O que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Significa que quando eu desço as águas e eu subo, eu me submeti aos ensinos de Jesus. E eu me submeti aos ensinos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus se batizou no batismo de João, significa que ele se submeteu aos ensinos de João Batista. Sabe o que Jesus falou de João Batista? Até hoje, na terra, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Então esse é um primeiro ponto, mas quando a gente vê frases como essa de Jesus, que nós lemos aqui em Lucas 12, se nós olharmos lá para Lucas 9 também, do verso 3 até o 6, ele disse assim, olha: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por todas as partes. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele enviou dessa forma. Então quando a gente olha para muitas falas e frases de Jesus, não se preocupem com o que vocês vão comer amanhã, nem com o que vocês vão vestir, não é o corpo mais importante do que a própria roupa, não é a pessoa muito mais importante do que o próprio alimento. Pois é, Deus, ele cuida dos pássaros, ele cuida das plantas, ele vai cuidar de vocês também. Então essas falas de Jesus sinalizavam e comunicavam a alguns estudiosos que talvez ele tivesse influência, pelo menos, nesse movimento do cinismo. Porque era alguém que estava disposto a deixar tudo e que ensinava as pessoas a deixarem também. E mais uma vez, não quer dizer que a gente vai sair daqui já deixando, mas vai pelo menos fazer a gente refletir se a gente é capaz de deixar ou não. Glória a Deus. Vocês estão comigo, gente? Os parentes foram grandes, né? Jesus não nos ensinou a soltar somente o dinheiro. E também não só coisas grandes, ele nos ensinou a soltar tudo. Jesus, ele falou assim: se alguém quiser ganhar a própria vida, esse perderá. Mas se alguém perder a vida por amor de mim, esse achará. Esse que é o ponto, gente. Eu não sei se nós já estamos dispostos a trocar de vida. A vida que eu construí com os meus achismos, com as minhas ideias, com as minhas vontades, com os meus desejos, e a vida que o Senhor tem para mim. Eu tenho certeza que a vida que o Senhor tem para mim é muito melhor do que a que eu posso construir. Agora, eu não quero que vocês saiam daqui pensando que a sua vida não foi construída no Senhor. Eu quero só que vocês reflitam nisso. Mas talvez muitos dos nossos irmãos aqui tenham realmente construído tudo no Senhor. E tudo que vocês têm, família, casa, carro, emprego, vida profissional, saúde, tudo que vocês podem imaginar que engloba a sua vida, já é algo construído no Senhor e que já está dentro do plano de Deus, amém?
Então eu quero provocar a reflexão alguém que talvez possa estar interessado somente nos seus próprios sonhos e planos e nunca sonhou um sonho de Deus. Aí agora eu recomendo uma mensagem para vocês que estão no nosso canal do YouTube, assista lá, Os Sonhos de Deus. A gente tem que ser capaz de sonhar os nossos sonhos às vezes, dentro de uma vontade do Senhor, submisso a Ele, viver esses sonhos que o Senhor tem para nós, amém, tudo bem. Mas eu preciso sonhar algo para o Senhor também. Outro ponto importante a considerar é que nem tudo o que o Senhor pediu na Bíblia para os homens é para mim também. A gente já falou sobre isso. Entretanto, o que for para os discípulos e para a igreja, isso é para nós. Tem uma coisa que a gente viu aqui na palavra em Atos 2, que eu falei, que eu citei aqui. E a igreja, ela vendia tudo o que tinha para viver aquilo que o Senhor tinha para ela. E com o tempo as coisas foram mudando e a igreja não faz mais isso. Mas uma coisa me incomoda bastante é que antes vendia tudo o que tinha para ter o que o Senhor tem. Hoje parece que a gente abre mão de tudo que o Senhor tem para ter o que a gente não tem ainda. Agora sim, glória a Deus. Então assim, o ponto é esse, em que talvez eu esteja tão focado, correndo atrás dos meus próprios sonhos, dos meus próprios planos, que eu não esteja sonhando os sonhos do Senhor. E a igreja antes, ela fazia completamente o contrário disso, ela fazia completamente o inverso. Então o que a gente vê hoje é uma geração e uma igreja até de certa forma consumista. E o que é uma igreja consumista? Tem a ver só com as coisas? Não. Tem a ver até com o próprio evangelho. Veja bem, quando nós estamos rodando o feed das nossas redes sociais, é alguma coisa que não nos interessa, a gente passa rapidinho, né? Sim ou não? Aí a gente vê um negócio que interessa um pouquinho mais, deixa eu ficar aqui. Aí eu clico, dou um like e tal, aí vai aparecer mais conteúdos daquele tipo. Isso se chama, de certa forma, uma audição seletiva. Eu ouço e eu vejo só o que eu quero, só o que me dá prazer. Então a gente se torna uma igreja consumista quando a gente olha para a Bíblia e pega só as promessas do Senhor, para viver só as promessas e não vive as renúncias. E por isso a gente vai lá na Conde de Sarzedas comprar caixinha de promessa. E eu não sei por que até hoje não fizeram uma caixinha de repreensão. Por que ninguém faz uma caixinha de renúncia? Porque não vende. Vocês estão entendendo o que é ser uma igreja consumista? Ninguém fez até hoje uma caixinha que fala assim, deixa tudo que você tem. Ninguém fez uma caixinha que fala assim, quem quiser seguir-me, toma a tua cruz e siga-me. Ninguém fez hoje uma caixinha de renúncia, o pessoal faz caixinha de promessa, então é isso que é uma igreja consumista. Eu pego na Bíblia tudo aquilo que me interessa, eu me interesso muito em viver essas promessas, mas eu não olho nunca para as responsabilidades que a Bíblia me traz como cristão. Aí é um ponto em que eu entro nesse lugar, de uma igreja com uma audição seletiva, que quer na verdade estar sempre ao redor de uma mesa, ao redor de um púlpito, ou de frente, diante de um altar, para ouvir alguém me servir com louvor e com palavra, quando na verdade o Senhor me chamou para ser responsável por aquilo que Ele está fazendo. E não necessariamente que você precisa ter um cargo aqui na igreja. Tem muitos irmãos aqui que não têm cargo aqui na igreja, mas que exalam o bom perfume de Cristo somente pelo seu bom comportamento, porque são parecidos com Jesus. Eu tenho irmãos aqui que venceram batalhas que eu talvez não seja capaz de vencer, e que quando eu fui visitá-los e conversar com eles numa mesa, eu falei, uau, como vocês são crentes. A fé de vocês me inspiram. E o comportamento e a fala e tudo isso, vocês estão comigo? Mas o que acontece? Eu conheço gente que fica assim, a cada 3 meses muda de igreja. Quando ela chega, a igreja é a melhor coisa do mundo.
Nossa, está uma bênção porque é uma igreja avivada, é uma igreja alegre, é uma igreja que coisa e tal, que coisa e tal. Aí passa um pouco de tempo, você vai ver e fala assim, e aí, como é que está lá na igreja? Ah, não, eu mudei, eu não estou mais lá. Por quê? Ah, não, lá era muito agitado. O mesmo motivo que levou a pessoa para ir é o mesmo motivo que tirou. Mas por quê? Porque está procurando contentamento num serviço. Se tornou uma pessoa consumista do evangelho. E aí os pastores podem cair nesse perigo também, que começa a pregar somente mensagens que podem trazer gente para a igreja para poder encher. Porque eu estou preocupado que se as pessoas não gostarem da mensagem, não vão voltar. Quando na verdade no culto de João Batista, ele estava lá batizando no deserto, vinham os saduceus e os fariseus, ele falava assim, raça de víboras, cobra, serpente, naja, quem ensinou vocês a fugirem da ira futura? E eu, lógico que não vou pregar isso para os irmãos aqui, vocês não são raça de víbora. Mas João estava interessado em encher a igreja, gente. Jesus, no capítulo 6 de João, falou assim, eu sou o pão da vida. Se alguém não comer de mim, não comer da minha carne, não fizer parte disso, não é digno de mim, e não herdará o reino dos céus. Então as pessoas falaram assim, duro esse discurso. E naquele dia ele esvaziou a igreja dele. Ele virou para os discípulos e falou assim, e aí, vocês querem ir embora também? Por quê? Porque Jesus não era alguém que estava interessado em pregar para uma igreja consumista. Ele estava interessado em mostrar a verdade para quem quisesse viver. E aí Pedro respondeu assim, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro estava falando assim, eu não sou uma igreja consumista. Eu sou uma igreja que está interessada em viver completamente a Bíblia de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse, tudo que o Senhor disser, eu quero viver. E não importa o que eu precise renunciar por causa do Evangelho. Então nós pastores temos que tomar muito cuidado de não cair nesse lugar. Porque todo pastor quer uma igreja cheia. Mas se alguém me perguntar assim, pastor, você acha que você é responsável pelo crescimento da igreja? Eu digo que sim e que não. Sim, porque eu sou responsável pelo crescimento de cada indivíduo. Eu sento com o Lucas e prego para ele, ensino e discipulo e treino ele para que ele seja um homem de Deus, um pastor como ele já está sendo. Pastoreando os casais junto com a sua esposa. Vai se tornando esse pastor que eu sei que ele é. E aí eu trago crescimento para ele. Mas aqui, as cadeiras sendo cheias, a Bíblia fala assim que o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos na igreja. Então eu vou sentar com o Alisson, vou discipular. Eu vou sentar com o Juliano, vou discipular. E vou passar tudo que eu souber e que puder treinar esses meus irmãos que estão engajados no ministério, que querem fazer parte disso. Eu vou dar tudo que eu puder para eles serem bons discípulos de Jesus, para que eles sirvam ao Senhor. Mas o crescimento numérico quem dá é o Senhor. E é um pecado para um pastor se preocupar com isso. Ao ponto de colocar o interesse em ver uma igreja cheia acima do interesse em pregar a verdade. Vocês estão entendendo, gente? E vocês estão de acordo comigo ou não? Se alguém tiver alguma coisa contra, que fale agora. Não, porque pode falar, aqui também a gente está assim agora nesses dias, viu? Você que está nos visitando, eu ando dizendo, vocês vieram numa fase assim que o pastor não está com os remédios em dia não. A gente está meio... Mas de repente você fala assim, pastor, só tem uma observação sobre isso que o senhor está falando. Pode falar, não tem problema, não tem crise com nada aqui não. A gente está conversando entre amigos. Eu acho que eu vou começar a parar de pregar, vou começar a conversar. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para uma igreja de Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá comigo? Abre a sua Bíblia lá comigo em Apocalipse capítulo 3. Tem uma interpretação bíblica que diz que as igrejas de Apocalipse, elas comunicam o tempo escatológico da igreja. O que significa isso? Significa que a primeira igreja que Jesus escreveu a carta era a igreja primitiva. Aquela mensagem era muito para aquela igreja. A segunda falava daquela igreja depois da igreja primitiva, que foram a igreja influenciada pelos romanos. E olha só em qual igreja a gente está aqui, na última igreja da carta de Apocalipse. Eu acredito que faz algum sentido essa fala e essa interpretação bíblica. Porque olha só como que era a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizes, sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E também eu quero que você compre colírio para os teus olhos, a fim de que você veja o que está acontecendo com você. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a última carta e me parece que é a última igreja. A igreja de hoje, que se encostou no Evangelho e que pensa que por causa dele é rica e não precisa de nada. Quando na verdade o Senhor está contabilizando as coisas que essa igreja fez no céu. E ele fala assim, na verdade você é pobre, é cega e nua. Miserável. Por que eu digo que esse é um retrato da igreja? Hoje. Porque a igreja consumista, ela procura um lugar que dê um bom espetáculo para ela. E mesmo que no meio de uma igreja muito boa, que tenha uma boa estrutura e um bom louvor e uma boa palavra, e que tenha crentes sérios ali naquela igreja, discípulos autênticos de Jesus, em muitas igrejas como essa, às vezes Jesus não vem no culto e ninguém nem percebe. De tão bom que é. Então a gente tem um problema, quando a igreja é consumista, às vezes ela não conhece o Senhor. E Laodiceia sinaliza para nós uma igreja que achava que tinha tudo, quando na verdade ela não estava acumulando tesouros nos lugares celestiais. E aqui é o ponto onde eu tento achar um motivo de nós estarmos tão diferentes da igreja primitiva. Um ponto que eu tenho para dizer para os irmãos aqui, é que se a igreja chegou no lugar onde ela está hoje, ela chegou porque o Senhor permitiu. Se a igreja mudou tanto, daquela igreja primitiva para a igreja como ela é hoje, é porque o Senhor não corrigiu a igreja. E talvez seja da vontade dele que ela esteja assim como ela está hoje, nesse formato que nós vivemos, onde cada um tem a sua coisinha e tudo mais. Ou talvez ele está corrigindo e a gente não está ouvindo. Ou talvez ele não corrigiu até hoje, mas vai passar a corrigir a partir de agora. Porque na igreja de Laodiceia, que é a última igreja, a igreja que talvez veja o fim, que talvez encontre com o Senhor, uma igreja como essa que nós estamos falando, o Senhor corrigiu. E mostrou para ela que talvez a confiança dela estivesse em coisas e não no Senhor. Mas aí o ponto que eu falo para os irmãos que traz algum equilíbrio para isso, é que a Bíblia nos diz que há entre nós irmãos, e deve haver entre nós irmãos, que são aqueles que repartem, que são aqueles que contribuem. E como eu falei aqui no começo, o Senhor não vai fazer ninguém contribuir sem ter como contribuir. Por isso agora para a gente tentar achar um lugar de senso comum, um lugar de coerência com a palavra, vamos pensar no seguinte: o Senhor permitiu que a gente chegasse até aqui, para que a gente vivesse como a gente vive,
a fim de que aquilo que a gente tem também glorifique o Senhor. Então, ao invés de a gente abrir mão do que a gente tem, na verdade a gente vai fazer com que estas coisas também glorifiquem o Senhor. Então, minha casa vai ser aberta para reunir a igreja, o meu carro pode servir para dar uma carona para alguém que está indo ouvindo, o meu dinheiro vai servir para amparar o que está necessitado. Glória a Deus. Então agora eu já não preciso abrir mão de tudo, porque talvez o Senhor queira fazer de mim uma Joana, mulher de Cusa, ou a Susana, que está lá em Lucas, mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Quem era Cusa? Cusa era um procurador do rei Herodes. Então a mulher de Cusa, Joana, era uma mulher rica. E se a gente olhar lá para Romanos capítulo 12, a gente vai ver no corpo de Cristo as diferenças que há no corpo. Aquele que administra, aquele que lidera, aquele que socorre, aquele que prega, aquele que ensina, mas também fala daquele que reparte. Então pode ser, meu irmão, que você esteja sendo abençoado por Deus, financeiramente, por exemplo, que foi a ênfase do domingo passado, que a gente deixou só um problema, uma crise instalada aqui, pelo menos tentamos fazer isso. Para que você seja abençoado, para que você possa abençoar. Então as coisas já não são mais para nós. O Senhor nos permite desfrutar e viver essas coisas, mas elas são na verdade para servir. E quando eu falo de servir, eu não estou fazendo aqui uma mensagem para arrecadar mais dinheiro, gente, vocês sabem disso. Quem é da casa pode testemunhar a nosso favor aqui, que a gente não está montando uma mensagem para que a gente consiga tirar dinheiro da igreja. Porque aqui a gente tenta o tempo todo te influenciar. Se for gastar, não gasta só aqui. Isso também é parte. Investe aqui, beleza, tudo bem. Mas e o missionário que está passando fome no campo? Não, vai lá, socorre o missionário. Mas não tem nada a ver com a nossa igreja, pastor. Exatamente por isso. Esses dias a gente deixou a oferta do gasofilácio, nem recolhemos. Fomos embora. Aí o André, do Mevan, veio falar comigo assim, o pastor, tem uns valores aqui no gasofilácio. Falei, meu irmão, a gente não retirou a oferta. Mas se vocês quiserem, pode pegar. Porque não há duas igrejas. Eu não falei para ele pegar como quem achava que ele estava pedindo, né? Mas eu falei de brincadeira. Eu falei, meu irmão, é tudo nosso aí, viu? Se quiser, pode até usar. Por que não tem duas igrejas? Então a gente é muito desapegado com isso, viu, gente? A gente não prega aqui tentando convencer ninguém de nada. Mas essa mensagem, na verdade, ela tem que existir para que a gente aprenda a lidar com o que a gente tem. Então, mais uma vez, pode ser que o Senhor não me peça para renunciar todas as coisas que eu tenho. Mas uma coisa Ele me pede, para que todas as coisas que eu tenho, que eu sou e que eu faço, tudo glorifique a Ele. Lá em 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Então agora mostra a plenitude do nosso ser, tudo aquilo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, serve para um propósito. Se o Senhor construiu isso em nós, não é à toa. O Senhor construiu a fim de que nós possamos servir Ele com o que nós temos. Meu irmão, se você foi chamado por Deus com um dom de enriquecer, sabia que enriquecer é dom, gente? Está lá em Eclesiastes, no capítulo 5, que o Senhor, o acúmulo de riquezas é um dom que Deus dá. Mas se o Senhor te der esse dom, meu irmão, ele tem um propósito. Como eu tenho o dom de ensinar a palavra e tenho um propósito, eu tenho que cumprir esse dom. Cada um de nós aqui vai carregar algo. E meu irmão, se você quiser ser um liberador de recursos no reino, fique feliz por isso, viu? Porque geralmente esses desfrutam muito dessas coisas. O Senhor, dele é o ouro e dele é a prata. Dele é tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas quando Ele quer fazer a obra dEle acontecer na terra e os recursos são necessários para que a obra dEle aconteça, Ele usa pessoas para liberar os recursos. Como eu citei aqui, por exemplo, Joana, Susana, como eu posso citar aqui José de Arimateia, pessoas ricas, discípulos de Jesus, que estavam sendo usados para poder ministrar e amparar o ministério de Jesus através das finanças. Então o Senhor, Ele tem a finança na mão dEle, só que Ele usa os canais que Ele quer.
Então entenda uma coisa, se você tem esse dom, você não é uma represa, porque a Bíblia fala assim, que aqueles que crerem no Senhor, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Então o que Jesus fala aqui, não acumulem riquezas na terra, mas no céu. E aí tem um ponto, quando nós temos dons, talentos, recursos, dinheiro, tudo isso para servir o Senhor, eu posso acumular riquezas no céu através das coisas da terra. E aí eu uso recursos terrenos e passageiros para acumular tesouros eternos. Porque como que você acumula tesouro eterno? Quando você veste o que está nu, quando você dá de comer para o que está com fome. Porque Jesus falou assim, que quando ele encontrar com a igreja, ele falou assim, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Eu estive nu, você não me vestiu. Estive com fome e não me deste de comer. E aí as pessoas vão perguntar, mas quando que eu vi o Senhor assim? Quando você viu um pequenino meu e não atendeu. Então quando você faz para o seu irmão, quando você faz para alguém que precisa, você está ministrando ao Senhor. Então agora nós temos um entendimento que, para tentar melhorar um pouco a nossa situação aqui do domingo passado, é que se o Senhor está nos dando condições, é porque eu sou um liberador de recursos no reino. Então talvez você seja um empresário, talvez você tenha uma carreira profissional bem sucedida, o Senhor te deu um lugar onde você consiga ganhar dinheiro. Entenda, isso é para a glória do Senhor. Não retenha. Porque a Bíblia fala lá em Romanos 12, quando eu falei daquele que reparte, a Bíblia fala assim, aquele que reparte faça com liberalidade. Ou seja, sem apego. Para construir tesouros no céu, eu uso os tesouros da terra. Para construir riquezas no celestial, no eterno, eu uso recursos passageiros e terrenos. Então, se eu quiser construir riquezas no céu, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo agora. Ensinar, equipar e treinar a igreja. Porque é o dom que o Senhor me deu. Além disso, além de pastor, a gente também tem um negócio, tem uma empresa. E o que o Senhor puder liberar sobre a minha vida de bênçãos financeiras sobre a minha empresa, vai servir a igreja do Senhor também. Vai servir o missionário que está no campo. Vai amparar aquele que está precisando de socorro. E assim, eu vou então acumular riquezas nos lugares celestiais. Algo que me ajudou um pouco a sair da crise, foi assistir o filme da Ford. A gente saiu daqui no domingo passado e já foi para o cinema. Depois de ter almoçado, a gente se encontrou no cinema e a gente assistiu. Eu, a Pri, a Dei, o Lucas, a gente foi lá assistir o filme da Ford. Eu não quero dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas ali tinha um homem rico, empresário, que abençoava as pessoas. Eu falei, é verdade. É por isso que o Senhor não nos pediu para deixar tudo hoje, porque alguns de nós vão enriquecer justamente para poder financiar a obra missionária, como no filme aquele personagem faz. Filme que inclusive eu quero muito indicar para os irmãos, e se eu puder, meu irmão, não assiste no Gato.net, não. Vai lá e compra o bilhete, tá bom? Veja aquele bilhete como uma oferta, amém, gente? Olha que coisa que a gente, de verdade, eu fico até um pouco assim de falar isso, porque parece... Mas entenda o seguinte, quando a gente investe recursos lá na bilheteria, esses irmãos vão produzir mais filmes, e são pessoas, nossos irmãos que ocuparam uma esfera da sociedade para abençoar a sociedade através das verdades do Senhor. Então não tenta dar um jeitinho, amém? Vai lá e paga com alegria o bilhete, compra inteira. Que daí não muda nada, né? Inteiro, que daí é para o cinema, né? Mas assim, para o filme, vai lá e compra o seu bilhete. Abençoa, oferta nisso. Porque esses filmes, o Quarto de Guerra, a Ford, eles abençoaram muitas pessoas. E o filme todo é um discipulado. Quantos foram assistir já? Uma bênção, não é, gente? Pois é, ele clareia o nosso entendimento sobre essas coisas. Para encerrar, eu gosto muito de lembrar, todo evangelista no final do seu evangelho falou da comissão que Jesus fez com os discípulos. Então se você for lá em Mateus 28, eu acho que tem 28 capítulos, quando você vai lá para Lucas, no final, você vai para Marcos 16, você vai ver que Jesus ele falava assim, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado.
Mas tem um evangelista que escreve assim: enquanto vocês forem pelo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Este é o que eu mais gosto. Porque esse nos mostra que muitas vezes a gente não precisa deixar de fazer o que a gente faz para só pregar. Mas nos mostra que enquanto nós vamos pelo mundo, ou seja, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente exerce uma profissão, enquanto a gente recebe um encargo do Senhor e cumpre esse encargo, a gente prega o evangelho a toda criatura, amém? Então eu gosto muito dessa versão que fala assim: enquanto vocês forem pelo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. E no final das contas aqui, para a gente conseguir então fechar essas mensagens que eu preguei domingo passado e hoje, quero dizer uma coisa para vocês. Em tudo que nós fizemos até hoje, em tudo que o Senhor nos treinou, nos equipou, nos deu de dons, de talentos, precisam glorificar o nome dEle. E a gente precisa sair daqui com o entendimento que talvez eu não precise renunciar tudo, mas eu preciso entender que tudo o que eu tenho glorifica o Senhor. Eu não preciso renunciar dons e talentos. Pelo contrário, eu preciso usá-los para que eu possa glorificar o Senhor. Porque um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. O Senhor nos deu uma graça, que se chama graça comum. Para todos nós Ele deu vida, seja para ímpio, seja para justo. Para todos nós Ele deu dons, recursos. A alguns Ele deu influência, para alguns Ele deu talentos musicais. Mas um dia, todos nós vamos prestar contas diante de Deus de tudo o que Ele nos deu. Então eu imagino que quando o Renato Russo chegar para se apresentar diante de Jesus, Jesus vai falar assim: pastor Renato Russo. Pastor? Pois é, não arrebanhava muita gente? Onde ele ia cantar, não ia uma multidão? Ele vai falar assim: pastor Renato Russo, deixa eu ver o que você fez com o talento que eu te dei. Enfim, o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar recursos, o Senhor vai nos dar talentos, tanto para o ímpio quanto para o justo. Mas um dia o boleto chega, e no dia da prestação de contas eu preciso ser aquele servo bom e fiel que multiplicou os talentos para a glória do Senhor. Então, meu irmão, tudo que você tem, glorifica o nome de Jesus.